turma, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é muito especial. Nós já estudamos sobre os acidentes domésticos e hoje nós temos um convidado muito especial, o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, Alisson, também conhecido como meu marido. Na aula de hoje nós vamos aprender quais são os acidentes domésticos mais comuns e também como o adulto ou a pessoa que estiver com você deve te ajudar em caso desses acidentes. Então, tenente, gostaria que você começasse falando sobre quais são os acidentes domésticos mais comuns que envolvem as crianças. Sim, primeiramente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para vocês que nos assistem. Essa aula em especial é para você, criança, e para o responsável, adulto, que acompanha vocês também. Os principais acidentes que vocês já devem ter cometido, alguns deles, são as quedas, geralmente são os tombos que a gente leva, as quedas que acontecem, as queimaduras quando encosta numa panela quente, ou num lugar que tem fogo, ou ainda as situações de choque elétrico, quando a gente coloca o dedo na tomada ou pega algum aparelho que tem energia elétrica passando e a gente toma o choque. Esses são os três que mais acontecem. Mas acontece também situações em que tem piscinas ou água que tem o afogamento, que é a criança cair dentro de uma água em um local que ela não deveria estar naquele momento, sem o acompanhamento de um adulto. E já que você falou sobre as queimaduras, em caso de queimadura com panela quente, como você citou, na própria chama do fogão ou água fervendo, o que é esse primeiro socorro que deve ser feito? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, para você criança, a cozinha não é local da criança estar brincando. A cozinha é local de adulto fazer a comidinha para que você possa comer, se alimentar. Enquanto isso, você não precisa ficar perto de panela, não precisa ficar perto do fogão. Deixa que o adulto responsável por você cuide dessa parte. Outra situação que acontece também, às vezes tem ali a pessoa que está passando a roupa com ferro de passar roupa, também não é local de criança estar próximo. Mas caso aconteça uma situação em que a criança queime numa panela, ou que uma criança queime no escapamento do carro, ou no ferro de passar roupa, sendo uma queimadura leve, em que você vê somente uma vermelhidão, colocar sobre água gelada, água corrente, água da torneira mesmo, por aproximadamente de 10 a 15 minutos, até que passe aquela queimadura, aquela situação de fervor, para que possa evitar que venha para uma queimadura de segundo grau, que é quando aparecem as bolhas. Caso apareçam as bolhas, essas bolhas não devem ser estouradas e a partir do momento de bolhas ou qualquer outro tipo de queimadura, deve ser levado imediatamente ao acompanhamento de um médico. E caso a criança ou o adulto ou qualquer pessoa da casa se engase? Engasgamento é quando a gente engole alguma coisa que a gente não dá conta de fazer todo o processo digestivo, que é o quê? Engolir até que ela desça. A gente sente que ela fica entalada geralmente na garganta. Toda vez que a gente for procurar alimentar, nós temos que alimentar também perto de adulto, para a gente saber o que a gente está comendo, se a gente pode comer aquilo, se a gente pode levar qualquer tipo de objeto à boca. Então, alimentação, vamos colocar alguma coisa dentro da boca, esteja sempre perto de um adulto. Outra situação que tem, remédios. Não é feito para criança brincar com remédios ou qualquer outro equipamento. Brinquedo pequeno não é para ser colocado em boca. Então, aconteceu, eu estou lá alimentando com a minha comida e eu engasguei. A primeira coisa, dar um jeito de avisar para o adulto que está próximo de você que você está engasgado. Geralmente cutucando, apontando para o sinal e mostrando que está engasgado. O adulto que estiver perto de você, ele vai realizar o que chamamos de tapotagem, que são a mão aberta, espalmada, entre a região da dorsal, nessa região superior. Eu vou executar o quê? Geralmente de 1 a 5 tapas mais fortes, de forma que eu possa projetar aquele alimento que está na garganta para fora. Não conseguir fazer isso aí, imediatamente, transporte e socorro médico ou de um profissional da área de saúde. Vamos falar sobre os choques elétricos. Principalmente os bebês, as crianças menores, elas gostam muito de tomada, né? E em caso de choque elétrico, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer com essa pessoa que está ali levando o choque? Sim, mas antes, professora Luciana, antes de falar o que devemos e o que não devemos fazer, em primeiro lugar, igual cozinha, igual ferro elétrico, igual remédio, igual produto de limpeza,
a parte de tomada, aonde vai energia, também não é feito para ser humano, nem adulto e nem criança ficar encostando. Aquilo ali é para que aparelhos eletrônicos sejam conectados na energia. E deixe que um adulto faça isso. De preferência, pode até falar para o papai, para a mamãe, para o avô, para o tio, para a titia, para colocar o quê? As proteções de tomada, para que não seja fácil o acesso do dedinho da criança naquela tomada. Mas caso aconteça dessa criança colocar o dedo na tomada ou segurar em uma fiação que ela esteja tomando o choque elétrico, aonde que a gente tem que agir? Na fonte de energia. No caso de tomada, é difícil desligar uma tomada que conecta. Então eu vou aonde? Eu vou no disjuntor central e desligo aquele disjuntor principal que fornece energia. No caso de um fio que está desencapado, que às vezes está dobrado e a criança tomou o choque, eu vou desconectá-lo da tomada. Então eu interrompi a passagem de energia e evitei que aquele acidente se prolongasse. O que não fazer, professor Luciano? Puxar o dedinho da criança, encostar numa criança que está tomando choque, então eu tenho que interromper a energia que está sendo levada até ela. A melhor forma de interromper, desligando a chave geral do fornecimento de energia, retirando da tomada o aparelho que também está causando choque. É importante ter paciência, a gente sabe que nessas horas a gente fica desesperado e a primeira coisa que a gente quer fazer é puxar a criança, puxar o dedo. Mas é preciso ter uma calma para desligar a fonte de energia. E você já falou que cozinha, material de limpeza, todos esses lugares e esses objetos não são indicados para criança, a gente já sabe. Mas em caso da criança ter entrado em contato com um material de limpeza, um veneno, um remédio, o que fazer com essa criança que se intoxicou ali sem a supervisão de um adulto? Sim. Primeiramente, as crianças também. Quando ingerir qualquer coisa que não seja permitido, porque vocês sabem aquilo que vocês podem comer e aquilo que vocês não conhecem e às vezes comem ou ingerem sem a supervisão do adulto. Primeira coisa, avisar o adulto. Caso o adulto consiga perceber que a criança está passando mal, primeiramente, pegar o produto, identificar aquele produto, se possível, claro, que a criança ingeriu e transportar imediatamente para o médico ou também ou algum profissional da área de saúde. E agora, para as crianças que ainda não sabem, sei que muitas já sabem, qual é o número se eu estiver na minha casa e sofrer um acidente ou precisar de um atendimento de emergência, que eu entre em contato com o Corpo de Bombeiros? Primeiramente, professora Luciana, esse número é, como você falou, é um número de emergência, é um número para emergência. O que seria emergência? Uma situação de risco, uma situação que a gente precisa que o bombeiro vá até o local. Uma casa que começou a pegar fogo, né? Uma criança que machucou e às vezes não dá conta de movimentar, não está sentindo uma parte, então é necessário que o profissional vá até lá. Por que o titio fala isso? Porque às vezes a criança vai estar ligando no 193 para passar trote. O 193 é um serviço de emergência do Corpo de Bombeiro. Então, gravando o número 193. Esse é o número do Corpo de Bombeiros. Então, quando for ligar para o Corpo de Bombeiros, ou peça para um adulto ligar para o Corpo de Bombeiros, ou caso esse adulto seja a pessoa que acidentou, só tenha você, criança, e esse adulto no local, e o adulto não consiga, você pode também ligar 193 e informar a situação. Porque naquele momento, o Corpo de Bombeiros estará deslocando até vocês. Lembrando que, como o Tenente Alisson disse, não é brincadeira. Se você fizer qualquer espécie de trote, uma pessoa pode estar deixando de ser salva por conta desse tipo de brincadeira, que eu nem gosto de chamar de brincadeira. Para mim isso é de muito mau gosto. Então, muita prudência nisso, até porque vão te pedir uma série de informações que o ideal é sempre você estar acompanhado por um adulto. Mais alguma dica, Tenente? Sim, tem uma dica muito importante nesse período que a gente está enfrentando, que as aulas estão sendo online. Então, geralmente, a gente utiliza o que para as aulas, professora? Celular, tablet, computador. Então, muitas vezes, o que vocês já estão acostumados a ver? Vocês pegam o celular, liga ele no carregador, liga ele na tomada. Não é? Não acontece isso às vezes? Pois é. Vocês sabiam que isso não é indicado? O celular, o tablet ou o computador, quando ele estiver carregando, é preciso que ele possa estar carregando. Não é feito para você utilizar o celular enquanto ele carrega. Assim como você não deve deixar o celular carregando na tomada, em cima da cama, debaixo do travesseiro, ou, pior ainda, dentro do banheiro.
Porque dentro do banheiro tem umidade, tem água, e água com energia, o que acontece, professora? Choque. Choque. Então, não utilizar o celular, não utilizar o tablet quando ele estiver conectado na tomada. Celular e tablet conectado na tomada, em local seguro, em cima de uma mesa, não na cama, e enquanto não terminar de carregar, não utilize. Até porque carrega até mais rápido, né? Deixar ele quieto lá no canto dele. Com certeza. Então eu gostaria de agradecer o Tenente Alisson por essa aula de hoje. Se vocês gostarem, a gente pode convidar ele mais vezes. Eu que agradeço, é uma honra para mim poder falar com os alunos da professora Luciana e todos os demais alunos que assistem essa aula, em nome do Corpo de Bombeiros, agradecer vocês pela atenção, pelo cuidado, e sei que a partir de hoje, que vocês sabem e estão escutando as dicas de segurança, vocês vão ajudar o adulto responsável por vocês a manter uma casa segura, né? Evitar de subir em janelas, evitar de colocar cadeiras em janelas, evitar de ir na cozinha. Quando a mamãe estiver lavando o piso, aquele local é um local que você não pode ir, porque você pode escorregar e machucar. Então, a partir de hoje, depois dessa aula, eu tenho certeza que vocês vão ajudar tanto a professora Luciana, os seus responsáveis e também o Corpo de Bombeiros a manter uma casa segura. Lembrando que em caso de urgências que você acha que não vai dar tempo do Corpo de Bombeiros chegar, peça para um adulto, né, o adulto responsável, para te encaminhar um pronto-socorro, ou de repente, se tiver um Corpo de Bombeiros aí perto da sua casa, que for uma situação realmente urgente, se encaminhe e não espere o socorro. Isso mesmo. Estamos sempre prontos para servir e ajudar vocês. Um beijo e até a próxima aula!